Perfeito, Edgar. Muito obrigado, então. Eu, se calhar, começo então a partilhar os meus slides, já que já passaram os 5 minutos iniciais e queria então, se calhar, um, começar. Vamos ver aqui, então. Pronto, queria então, o nosso primeiro slide é então esta estrutura do webinar. Vamos começar com uma apresentação de 15 minutos, vou tentar ser o mais rápido possível, porque acho que, pronto, o valor destes eventos realmente é a discussão, não é? E o debate, e portanto vou tentar ser o mais rápido possível. Temos um painel de mais ou menos 20 minutos, em que eu vou ter algumas perguntas que posso colocar aos diferentes participantes, não é? Os diferentes painelistas que temos aqui, e depois outros 20 minutos que vamos então depois responder a perguntas postas por todos vocês, não é? No público. Ou, claro, outras perguntas que venham de painelistas, por exemplo, claro que sim, é sempre uma possibilidade. Então, pronto. Dizendo tudo isto, vou então começar. Este evento foca-se neste relatório, integração da mudança de comportamento na conservação da biodiversidade, que foi inicialmente publicado em inglês, recentemente traduzido para português, com o apoio do Zumarino e do Zoológico de Lisboa. A ideia é que este evento, hoje em português, está acontecendo também noutras línguas, nomeadamente as duas próximas vão ser o espanhol e o francês, que já temos as traduções quase finalizadas, mas estamos também a trabalhar para ter este relatório disponível numa diversidade de outras línguas, nomeadamente as outras duas que também já estão assim mais adiantadas são o japonês e o árabe. E pronto, e claro, começo quase todas as minhas apresentações com esta figura, que faz esta ligação entre o que é o comportamento humano e o que é a perda de biodiversidade. Esta ideia de que todas as ameaças ou os processos de ameaça à biodiversidade são realmente o resultado de decisões tomadas quer por pessoas a nível individual, como pessoas organizadas em grupos, organizadas em instituições, organizadas em nações, não é? Portanto, quer individualmente, quer coletivamente, são as nossas decisões que realmente levam ou geram estes processos que depois levam à perda de biodiversidade. E isso, se calhar, parece muito óbvio para todos os que estão presentes num evento como o que temos hoje, mas não é de todo, não acho que seja de todo depois claro no que toca a pensarmos um bocadinho nas atividades e onde investimos, não é? No que toca à conservação da biodiversidade, porque realmente a componente que é focada no comportamento humano continua a ser bastante pequena, continua a ser bastante secundária, bastante residual. E, portanto, esta ideia de que a conservação da biodiversidade é um exercício de persuasão humana, não é? Tem tudo a ver com que se conseguirmos ou não motivar uma mudança de decisão, uma mudança de comportamento por parte dos consumidores, de cidadãos, dos líderes de empresas, dos governantes, não é? Tudo isso, a todos esses diferentes níveis. E, portanto, a ideia deste relatório, como começou, foi de perceber um bocadinho, ok, percebendo que há esta lacuna, percebendo também que não somos este grupo de trabalho não é o primeiro grupo de trabalho que se foca neste assunto, não é? Nos últimos 20, 30, 40 anos, há trabalho feito, não é, nesta área, o que é que ainda falta fazer e quais são os pontos mais críticos, não é? Em que um grupo como este pode ajudar um bocadinho a fazer andar as coisas para a frente no que toca a esta parte do uso ou no foco do comportamento humano no contexto de conservação de biodiversidade. E, portanto, este relatório tem como base, muito bem, como o Edgar disse no princípio, entrevistas que foram feitas a 71 participantes, alguns deles da Comissão de Educação e Comunicação, outros para a sobrevivência das espécies, é que nós juntámos depois um terceiro grupo, que são pessoas que, pela sua experiência, por exemplo, não é? Que podiam ter uma visão complementar ao grupo que nós tínhamos inicialmente destas duas comissões.
E portanto, muito desta apresentação é uma descrição e para perceber o que é que foi identificado. Bem, primeiramente, claro, esta questão da formação, não é? Mesmo olhando para hoje, olhando agora para o que são, por exemplo, os cursos mais formalizados da universidade, quando falamos de conservação de biodiversidade, por exemplo, são cursos com um foco biológico, um foco de ciências naturais, e isso, portanto, há essa lacuna de conhecimento. Há a questão do financiamento, porque ainda é muito visto que financiar a conservação de espécies tem que ser financiar algo que esteja diretamente relacionado com as espécies, contagem do número de indivíduos, mapeamento do habitat e tudo mais, o que, claro, tem a sua importância e tem um lugar importante no que é a conservação da vida selvagem, mas não é de todo tudo, não é compreensivo, não é? E, portanto, e depois há a questão dos selos temáticos, porque a mudança do comportamento ou as ciências do comportamento humano têm a particularidade de serem muito abrangentes, não é? Portanto, quando falamos de ciências do comportamento humano, estamos a incluir a sociologia, a psicologia, a economia, a antropologia e muitas outras disciplinas que são mais aplicadas, como, por exemplo, o marketing social, portanto, muitas vezes é fácil haver grupos que trabalham numa destas áreas, não é? E que trabalham individualmente e que se separam dos outros e depois há uma falta de massa crítica, não é? Portanto, há uma falta de comunidade, há uma falta de partilha, não é? Que faz com que depois cada um destes mais pequenos grupos tenha muito mais dificuldades portanto, desenvolver o seu trabalho, não é? Em termos das necessidades, pronto, há a questão da formação pronto, que já mencionei, a questão do financiamento e pronto, das parcerias interdisciplinares, muito no contexto daquilo que eu acabei de falar, pronto, em termos das ciências do comportamento, não é? Pronto, em termos de recomendações práticas, este grupo que foi formado no IUCN, não é? Portanto, para se focar nas ciências do comportamento, a mudança do comportamento no contexto da conservação, um dos nossos grandes objetivos é realmente ligar a academia e a prática, não é? Ligar aquilo que foi feito, que é feito, por exemplo, ao nível das ONGs, feito ao nível das universidades, e por outro lado, também documentar o que não é documentado, ou seja, muito do conhecimento que existe, muito do que é o que é feito, não é, em termos das atividades, são atividades que depois acabam por ser documentadas em lado nenhum e acabam por ser perdidas quando há mudança de staff, quando há alterações de diferentes instituições, não é? E portanto há uma perda de conhecimento grande, não é? Por outro lado, esta questão da linguagem comum, porque realmente se há esta divisão disciplinar, há também depois esta questão de, muitas vezes, ser mais difícil para os diferentes grupos comunicarem, porque não há realmente uma linguagem que permita entender-se. Nós muitas vezes usamos a mesma palavra com significados muito diferentes e palavras diferentes para definir exatamente a mesma coisa, não é? Isso, por exemplo, é claro quando se compara, por exemplo, o tipo de vocabulário usado em economia, por exemplo, com o tipo de vocabulário utilizado em psicologia ou antropologia, não é? São campos bastante diferentes. E é um bocadinho, pronto, com esta missão que surge este grupo de trabalho e que nós temos que avançar, não é? Em termos do que vamos, da nossa posição ou dos próximos passos, não é? Que queremos tomar, uma das coisas que estamos e muito no seguimento desta questão da linguagem é definir o que queremos, o que quer dizer mudança de comportamento. Porque este termo behavior change, mudança de comportamento, em si e em alguns contextos é em si mesmo o foco de alguma confusão, não é? Gera alguma confusão e, portanto, estamos a trabalhar para gerar um documento oficial do IUCN para definir o que
o que é mudança de comportamento. E, portanto, isso é um esforço que neste momento esperaríamos que já estivesse concluído. Infelizmente, por algumas questões administrativas ainda não está, mas esperamos que possa avançar. Outro projeto que também já está em curso é este com foco na ética, na mudança de comportamento, na biodiversidade, e que essencialmente esta ideia de que, embora seja claro que existem muitas questões éticas quando nós pensamos em mudança de comportamento, por exemplo, quem é que define o que é que o comportamento deverá ser, não é? Qual é o comportamento que deve ser mudado, não é? O comportamento que é aceitável, o comportamento que não é aceitável, por exemplo, não é? A verdade é que esta dimensão da ética muitas vezes não é muito trabalhada, não é? No contexto mais aplicado, porque, claro, existem muitas pressões, existem muitas barreiras, não é? À utilização destes conceitos, nomeadamente o facto de estamos sempre com muito limitados em termos de tempo, muito limitado em termos de recursos financeiros, não é? Tudo isso. E, portanto, é outro trabalho. Queremos fazer um bocadinho um co-design, não é? De uma ferramenta que possa ser aplicável a nível prático, e que permita o desenho, implementação e avaliação da mudança de comportamento, não é? Destas ferramentas de mudança de comportamento serem aplicadas de uma forma mais ética. E depois, um bocadinho de uma maneira diferente, tivemos já pela primeira vez um governo que nos contactou para darmos apoio técnico na conservação de uma espécie, neste caso em particular é da vaquita no Golfo da Califórnia, e portanto estamos a trabalhar também com o governo do México em formas de podermos utilizar estas ferramentas das ciências comportamentais para tentar se calhar dar uma outra perspectiva, uma outra forma de abordar esta situação, que claro é bem conhecida e é uma situação muito crítica, não é? Porque temos uma espécie com um número muito reduzido de indivíduos, não é? E com muitas questões que se põem sobre se, na realidade, se não é uma extinção já à espera de acontecer. E por outro lado, pensamos também como é que podemos fazer a formação nesta área mais acessível em termos financeiros, mais acessível em termos de barreiras como a língua, não é? E, portanto, é outro trabalho que está a ser feito, isto com muito apoio do centro no Zumarino. Começámos com o desenvolvimento de um registro de competências, para perceber exatamente quais são as competências que gostaríamos que as pessoas desenvolvessem, não é? E depois pensar um bocadinho como é que isto pode ser desenvolvido num currículo, não é? Em termos de conhecimento a ser transmitido, a ser partilhado, e depois pensar um bocadinho como é que podemos dividir isto entre o que são, se calhar, cursos mais acessíveis, mais básicos, que poderiam ser do interesse a qualquer pessoa dentro da área da conservação, a coisas mais especializadas, não é? Que serão do interesse àquelas pessoas que tenham um interesse muito mais específico nesta área, não é? E que querem realmente melhorar a sua formação nesta área especificamente, não é? E pronto. Pronto, como eu já disse, este relatório, pronto, este é o segundo webinar que nós tivemos. O primeiro foi em inglês, da versão, por assim dizer, original. Estamos ainda a trabalhar em bastantes outras línguas. O espanhol e o francês estão muito perto de estar concluídas, e portanto serão a partir dos próximos eventos que faremos à volta do webinar, serão muito, muito parecidos com este, mas em espanhol e em francês. Mas temos depois uma outra série de outras línguas que estão a ser trabalhadas, e que esperamos ter também novidades, não é? E claro, ainda a ideia aqui é ter, por um lado, claro, as línguas oficiais do IUCN, que são o inglês, o espanhol e o francês, mas depois também outras línguas que ou têm muitas pessoas que as falam, ou são particularmente críticas no que toca à biodiversidade, e eu acho que nesse caso em particular o português é certamente uma delas, e portanto estou particularmente contente, claro, sendo a minha língua, claro, mas penso que estou particularmente contente de ver também um evento como este que não seja limitado só ao inglês, que é muitas vezes o que acontece, o que é
acho que em si mesmo não é uma barreira. Não é? Então, pronto, no caso de, ainda não, para quem não tiver ainda acedido ao relatório, podem encontrá-lo com este QR Code e, claro, os contactos do meu e-mail e do nosso website. Claro, se tiverem alguma questão, alguma pergunta, todos os conteúdos estão lá disponíveis e, claro, estou sempre disponível para responder a qualquer pergunta. Muito, muito obrigado. Então, se calhar, o que vou fazer agora, vou passar entre os nossos painelistas e vou dar-lhes uns minutos para recolher um bocadinho as primeiras impressões, não é? À volta do relatório e à volta de algumas das coisas que falámos aqui hoje. E depois, como já disse, vou dar uma ou duas perguntas a cada um dos painelistas antes de passarmos a perguntas da audiência, não é? Do público. Se calhar vou deixar de partilhar. Sim, ok. Pronto, então, e se calhar passava então para os nossos painelistas, começava então pela ordem que estão aqui no meu ecrã com a Antonieta. Antonieta, muito obrigado por estar presente. Quais são não sei se tem algumas reflexões iniciais em relação ao relatório, em relação pronto, à apresentação inicial que fiz. Olá, Diogo, obrigada por esta oportunidade e também de podermos, do Jardim Zoológico, poder participar então no relatório. Para nós é um orgulho participar e para mim muito especial porque realmente também me diz bastante as mudanças de comportamento. Portanto, eu sou da área da pedagogia e de facto trabalho mais o comportamento humano do que propriamente o animal. E quando vejo, por exemplo, estudantes das licenciaturas, ou mesmo mestrados ou doutoramentos, aqui da Faculdade de Ciências, que nos procuram essencialmente comportamento animal. De facto, ultimamente temos estado a conseguir já que eles venham pelo comportamento humano. Portanto, já é um passo, mas acho que também poderíamos trabalhar a nível das instituições académicas e mudar ali um pouco, talvez, não só o currículo básico, secundário, mas o mesmo superior, para que, de facto, tanto professores como alunos possam compreender que factos e números não mudam comportamentos. E, de facto, toda a conservação depende precisamente do comportamento humano. Portanto, este relatório realmente é realmente uma vitória já, porque, por exemplo, a nível da educação para a conservação, por exemplo, aqui no Jardim Zoológico trabalhamos bastante. Nós começámos por falar há muitos anos, não é? Baseados sempre no conhecimento e na compreensão científica das espécies, evoluímos para as ameaças. E hoje em dia, e já há muito tempo, que estamos a trabalhar realmente a raiz do problema, ou seja, o comportamento humano. E é de facto aqui que este relatório é tão importante. E ainda por cima em português, que realmente podemos ir para. Temos Brasil, temos Paulo Lopes, pronto, temos uma comunidade muito, muito grande. Portanto, este relatório realmente, desde criar esta linguagem comum, como referiste, a dar esta visibilidade toda através do ICN, que é de facto muito, muito importante. Portanto, trata-se de uma proposta realmente muito legítima, uma ferramenta de advocacia mesmo, e que é uma ponte entre o Norte e o Sul, não é? E de facto, só para finalizar, acho que este documento integra a ciência comportamental na conservação, portanto, ou seja,
porque é uma necessidade, e é uma necessidade realmente imperativa. E isso é de facto muito, muito importante, porque não nos podemos focar apenas, ok, é importante realmente contabilizar os indivíduos, contabilizar o habitat, perfeito. No entanto, se queremos realmente que as coisas mudem, então temos que trabalhar as mudanças de comportamento. Portanto, ou seja, este documento que agora surge, tanto não é um fim, mas sim um início, e também é em português, e isso é muito importante. E é isto. Obrigada. Muito obrigado, Antonieta. Muito obrigado. Então, eu vou seguir o mesmo, a ordem aqui no meu ecrã. Tenho a seguir a Mariana. Mariana, alguma, assim, umas reflexões iniciais. Olá, muito prazer. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, pela pesquisa, pelo material resultante. Uma coisa que eu observo com frequência na prática da conservação é ainda uma compreensão bem limitada do que significa trabalhar com mudança de comportamento, né, dos processos, de tomada de decisão das pessoas. Então, ainda é muito comum que seja confundida com conscientização, sensibilização, que são coisas importantes, mas que a gente sabe que sozinhas elas não vão ser suficientes, né, necessariamente para mudar comportamento. E eu acho que isso reflete muito uma lacuna mesmo de capacitação, né, nas ciências comportamentais, dentro do campo da conservação, porque tem poucas oportunidades de formação, que ajudem esses profissionais a entender o potencial, a aplicar essas abordagens de forma mais estruturada. E aí, quando eu vejo o relatório de vocês dessa pesquisa, eu acho que é um passo importantíssimo, porque aí mostra, primeiramente, que essas percepções que eu falei agora, na verdade, elas estão. Todo mundo acha a mesma coisa, assim, é uma necessidade real, né? Que existam esses materiais, que existam essas oportunidades, e vocês vêm com essa pesquisa que chama atenção para essa necessidade de se construir essas pontes. Então, acho que é um primeiro passo importantíssimo. Parabéns a todos os envolvidos. Muito obrigado. Obrigado, Mariana. E pronto, a seguir, de volta a Portugal, a próxima pessoa que eu tenho é a Isa. Isa, uma reflexão inicial. Então, olá a todos, boa tarde. Obrigada pelo convite, é um grande gosto estar aqui convosco. Pronto, em relação aqui ao relatório, este relatório acho que é um documento muito, muito robusto, que nos dá uma fotografia muito ampla daquilo que é agora as necessidades das pessoas que realmente trabalham no terreno. E tendo sido realizadas tantas entrevistas a vários níveis de pessoas que trabalham no campo, mas também a nível de decisores, creio que isto é uma grande oportunidade de perceber as reais necessidades da comunidade e entender quais as melhores ferramentas que nós podemos realmente criar para ir de encontro a estas necessidades. Então, acho que este relatório é um excelente ponto de partida para futuros trabalhos que podem vir a ver caminho. Creio que é isso. Obrigado. Muito obrigado. E vou agora para a Tracy. Tracy, o que é que reflexões é que se suscitou este relatório e a apresentação que falámos até agora? Tracy, eu acho que o teu microfone está desligado, está mudo. Sim. Agora sim. Agora sim. Ok. Olá, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite e dizer que este tema é uma paixão para mim. Eu sou mais do comportamento humano e estar aqui com essa troca entre vocês é uma honra. O relatório que o grupo de trabalho produziu é riquíssimo, mas vou confessar que quando li fiquei um pouco animada e um pouco preocupada. Animada porque estamos aqui discutindo o diagnóstico e preocupada porque os desafios são grandes. E quando eu mergulhei nesse relatório,
li algumas frases dos entrevistados e dos académicos que ficou comigo. Por exemplo, há uma frase de uma entrevistada que diz que as ações humanas são a principal causa da degradação ambiental, mas também são a nossa maior avalanche para a proteção da natureza. E para equilibrarmos isso, eu acho que o fundamental é parar nós mesmos, deixarmos de fazer o julgamento moral e tentar chegar com a mudança de comportamento mais próximo das comunidades de forma mais emocional. Obrigada. Obrigado, Tracy. Agradeço essas reflexões. Então, eu vou agora então fazer uma ronda de perguntas a cada um dos painelistas e, claro, se houver alguma pergunta da audiência, por favor, não se inibam de escrever no chat. Estamos, claro, seria um gosto, não é, também poder responder a vossas perguntas, não é? Então, começando então pela Antonieta. Então, eu acho que o Jesus tem tido um percurso muito interessante, não é? No que toca a esta ideia de mudança do comportamento, o foco no animal e o que é o foco no lado humano, que também é animal, no final de contas, mas eu se calhar, a minha pergunta é mais como é que vês então, atualmente, a importância e o papel, não é, da mudança de comportamento no que é a missão dos zoos e dos aquários? Olha, Diogo, para mim é fundamental. Para mim é a base de tudo. Não há dúvida que nós trabalhamos, temos vários projetos, os jardins zoológicos, o Marinho também, todos nós temos vários projetos de conservação in situ, mas nada se pode fazer, nada se pode concretizar sem realmente estas mudanças de comportamento. Nós aqui no Jardim Zoológico, portanto, através aqui em termos de educação para a conservação, portanto, temos o compromisso de inspirar as pessoas a agir a favor da biodiversidade. Portanto, daí realmente ser importantíssimo focarmos-nos nas mudanças de comportamento. E inclusive todos os nossos programas são avaliados antes, durante e pós, e sempre com esse grande objetivo. Portanto, eu acho que os jardins, os zoos europeus, mundiais, os zoos e os aquários têm uma enorme responsabilidade devido à enorme aos visitantes e não só, à nossa capacidade de inspirar o público. Portanto, o público quando aqui vem numa atitude mais descontraída e absorve muito melhor as mensagens. Portanto, eu tenho a certeza que a colega Isa também partilha dessa opinião, que realmente é muito mais fácil motivarmos pessoas que já estejam abertas do que realmente ao contrário. Portanto, os zoos e os aquários têm essa grande vantagem. E que é o público realmente que nos visita, e não só quando vamos ao estúdio também. Pronto, obrigado, Antonieta. Então, passava agora para a Mariana. Mariana, no contexto do Brasil, não é? Um país mega diverso, com tanta biodiversidade, mas também com muitos outros desafios, não é? E gostava de pedir um bocadinho a tua reflexão sobre quais são as oportunidades que existem, não é, para fazer essa transição do foco das ciências naturais para as ciências sociais, não é, em termos do que é a conservação. Não sei se tens alguma reflexão de como é que quais são algumas das oportunidades que possam existir, não é, para fazer essa transição, que eu acho que vai ser importante, mas particularmente importante, claro, no contexto dos países onde a maior parte da biodiversidade, não é, existe, não é? Sim, eu acho que ainda tem uma percepção, né, em parte do campo da conservação, de que as ciências sociais seriam menos rigorosas do que as ciências naturais, mas na realidade a gente sabe, né, que
falando das ciências comportamentais, especificamente, elas têm um conjunto muito robusto de teorias, de modelos conceituais, de métodos, que ajudam a entender por que que as pessoas se comportam daquela forma, como que pode mudar isso. Então, eu acho que a integração, né, desses campos é fundamental, e quando os cientistas sociais eles conseguem trabalhar desde o início com cientistas naturais, desde assim do desenho de perguntas de pesquisa, intervenções, acaba ficando muito mais claro para todos os envolvidos como que essas abordagens se complementam, né? Então, eu acho que isso é uma coisa fundamental nos times, em qualquer esfera, seja de projetos de conservação, seja em ONGs, na academia, em governo. E eu acho que essa oportunidade que você fala é justamente integrar essas ciências comportamentais de forma mais transversal, nas políticas, nos programas, nas decisões de conservação, e isso desde o início das estratégias até monitoramento, avaliação. Acho que é isso. Muito obrigado, muito obrigado. Um, Passando agora para a Isa. Isa, eu sei que tens tido um interesse no uso de novas tecnologias para comunicar, para fazer, para mostrar um bocadinho, se calhar, diferentes facetas da biodiversidade a um público que se calhar não teria acesso de outra forma. Eu queria ter um bocadinho a tua reflexão sobre qual é que achas que é esse papel, a importância de tecnologias como a realidade virtual, a realidade aumentada, esse tipo de tecnologias qual é o papel, não é, desses novos formatos no que toca a este campo da mudança de comportamento? Sim, pronto, eu tive, no meu percurso eu sempre estive muito ligada à área da educação, entretanto, há pouco tempo também comecei novamente, retomei os meus estudos, voltei à escola e agora estou na área da comunicação e no curso de comunicação tive contacto então com as novas ferramentas, não é? E pronto, neste caso creio que será importante perceber de que forma é que realmente as novas tecnologias e as novas ferramentas podem potenciar este tipo de mensagens, porque a gamificação, a realidade aumentada, a realidade virtual já começa a ser utilizada em outros tipos de espaços, noutros contextos, nos museus, nas escolas, e eu creio que poderá ser uma excelente ferramenta para nós conseguirmos fazer passar uma mensagem a um público mais jovem, que tem cada vez menor tempo de atenção, e que nós, na realidade, aqui no Zumarino, por exemplo, nós competimos muito com os animais e com outras áreas aqui do parque, então as pessoas não têm muito tempo para passar connosco, para estar com a parte da educação, e então, provavelmente esse tipo de ferramentas poderão ser eficazes para passar as mensagens de forma mais eficaz. Então, creio que poderá ser algo a considerar no futuro, e vamos estudar e vamos ver se realmente poderá ser usado ou não. Muito obrigado, Isa. Vou então para a Tracy. Tracy, o teu percurso neste campo da mudança do comportamento é um percurso que iniciaste com alguns dos trabalhos que temos feito com tartarugas, com aves marinhas, e eu queria ter um bocadinho a tua reflexão em torno de qual é que achas que tem sido o maior, ou a maior obstáculo, a maior dificuldade, não é? Nesta transição, nesta jornada para explorar a mudança de comportamento no campo da conservação. Qual é que achas que foi para ti a maior barreira? E claro, não é claro, porque isto depois tem muitas conexões com como é que conseguimos que colegas do campo da conservação, mais em geral, não é, possam também dar importância e interessar-se mais pela questão da mudança de comportamento. Não sei se tens algumas reflexões do teu lado. Primeiramente, eu vou dizer que eu estou nessa área há muito pouco tempo, e eu comecei contigo.
a nossa principal barreira aqui em Cabo Verde, nessa questão, é os prazos curtos dentro dos projetos. Mudança de comportamento leva tempo, às vezes, posso dizer até depois dos 10 anos, vamos começar vendo mudanças de comportamento. Por exemplo, temos projetos de curto prazo, 2, 3 anos. O financiador quer mudanças, mas dentro desse tempo, se não focarmos nas comunidades com metodologias diferentes, às vezes nós mesmos confundimos estratégias de mudanças de comportamento com o acesso à informação. Nós mesmos, quando estamos no terreno, em vez de ouvir o outro, fazemos o julgamento moral e isso dificulta o nosso trabalho aqui em Cabo Verde. Mudanças de comportamento não tem a ver com tem a ver com mudanças cognitivas, mas se nós não trabalhamos a parte emocional dos envolvidos, principalmente aqui em Cabo Verde, temos comunidades e culturalmente eles têm esse mito, o preconceito que ainda acreditam que, por exemplo, o abate, o consumo, a comercialização da carne de tartaruga é legal e faz parte da cultura deles. Se nós não trabalharmos de forma ou criarmos estratégicas e eficazes e não conseguirmos chegar na parte emocional dessas comunidades, não vamos conseguir ter mudanças de comportamento. Obrigado, Tracy. Agradeço essas reflexões, essa partilha. Pronto, queria mais uma vez salientar que estamos abertos a perguntas do público. Se alguém tiver alguma questão, por favor, deixem no chat, que podemos depois posso partilhar. Tenho então, se calhar, uma pergunta mais geral, não é, para todos os painelistas, que tem um bocadinho a ver com este papel do grupo de trabalho, da Task Force, não é? E qual é o papel que um grupo destes pode ter, não é? Como é que podemos realmente tentar ter um impacto, o mais impacto possível, não é? E pronto, deixava isto um bocadinho em aberto. Não sei se alguém quer deixar aqui algumas ideias. Claro, isto é uma questão que nós, como participantes, como membros do grupo, estamos sempre a pensar, não é? Como é que poderemos fazer mais coisas, não é? E ter mais impacto. E, portanto, agradecíamos. Não sei se alguém quer partilhar uma ou mais ideias. Eu posso, não sei se posso avançar, sim. Pronto. Eu acho que um grupo de trabalho como este é fundamental, principalmente numa área que é tão diferente e tão difícil dentro da área da conservação, porque falamos de pessoas, não é? E há sempre hábitos, motivações, contextos que têm que ser sempre tido em conta quando se pensa em mudança de comportamento ou em projetos de intervenção. Eu creio que haver um grupo de trabalho onde se possa ir buscar informação, onde se possa, eventualmente, no futuro, ter ferramentas mais práticas, que possa ser transversal, de certa forma. Creio que será uma grande mais-valia para quem trabalha dentro da área, sem dúvida. Mais alguma reflexão? Eu também acho que para integrar mudanças de comportamento na área da conservação da biodiversidade, é logo na fase da avaliação que temos que começar a perguntar quem são essas pessoas, o que essas pessoas fazem e o que os motiva ou o que os impedem de agir de forma sustentável. E só depois de desenhar essa intervenção baseada nessas competências que já vamos ter feito logo na avaliação. Obrigado, Tracy. Só Diz-me.
um comentário, eu acho que uma oportunidade que eu vejo assim, além dessa coisa da capacitação, de democratizar o acesso a essa informação Uhum, toda, uhum, eu uhum. acho que seria assim, não só essa produção, né, de conhecimento, mas também traduzir todas essas evidências, que eu acho que isso também é muito difícil para quem trabalha no dia a dia da conservação, em orientações práticas para projetos e para políticas públicas também. Porque muitas vezes tem muito conhecimento disponível, mas a gente não consegue traduzir. Então, acho que um grupo de trabalho desse poderia ter esse papel, que eu acho que seria muito, muito útil para todo mundo que está trabalhando no campo da conservação. E já agora Obrigado. eu Obrigado. também acrescentava então que também o grupo de trabalho providenciasse, por exemplo, uma base de dados de projetos que estão a ser realizados e que já estão documentados, para que também possamos ter conhecimento e partilhar opiniões e partilhar não só os sucessos, mas também os fracassos, que é para percebermos o que é que realmente vale a pena e o que é que não vale. Eu acho que valia a pena digamos, essa base de dados, ou então partilha de projetos. Sim, ok. Eu agradeço também por isso. Temos aqui algumas perguntas que estão agora a surgir no chat, porque eu agradeço desde já. Uma pergunta da Isabel Mourinho do Rosário sobre a especificidade das abordagens de acordo com o grupo taxonómico que se pretende conservar. Eu já agora perguntava, se calhar começava com a Mariana nesta pergunta, porque, claro, a ICAS tem um foco, pelo menos do trabalho que eu conheço, tem tido um foco taxonómico bastante concreto, não é? E gostava de ter um bocadinho a tua reflexão sobre isto. Até que ponto é que o grupo taxonómico molda as abordagens que são utilizadas ou não? Tá certo, a gente trabalha com Xenartra, né? Principalmente tatu canastra, tamanduá-bandeira, e existem uma série de ameaças a essas espécies que, na verdade, são ameaças muito comuns a outras, né, espécies. Então, o que a gente trabalha, geralmente, acaba, assim, são uma série de interações com essas espécies, diferentes comportamentos que ameaçam. Desde assim, processo de decisão de motorista diante de placas de sinalização, conflito com o tatu canastra, só que assim, o que a gente vê dessas ameaças gerais é que elas, é, quando a gente trabalha com uma, a gente está trabalhando para várias espécies, né? Então, pelo menos para as duas espécies que a gente trabalha, poucos são os conflitos, as interações que você trabalha só para o benefício dela, né? Então, a gente investiga no nosso trabalho todo o contexto social, econômico, cultural, psicológico das interações, só que, principalmente, assim, o nosso principal projeto é colisão veicular com fauna atualmente. Então, é um grupo taxonômico que a gente pega como uma bandeira mesmo, né, para aquela questão, só que a gente acaba, tô falando da minha experiência, né, a gente acaba beneficiando ali com as intervenções, com as ações nas rodovias, muitos outros, grupos taxonômicos. Enquanto tem outras, como o conflito com o tatu canastra, que é uma coisa muito específica do comportamento, o tatu canastra ele acaba, em algumas áreas, entrando em conflito com apicultores, por ele derrubar as colmeias para comer as larvas, né? Aí é um conflito específico com aquele animal, né? Envolvendo aquele animal. Então, eu acho que nesse caso realmente é uma especificidade daquela espécie mesmo. Uhum, uhum. Pronto, obrigado. Obrigado, Mariana. Tenho aqui uma pergunta da Sónia Álvares, que menciona que a Tracy destacou a importância das emoções para promover mudanças de comportamento. Pergunto-me se intervir nos valores que as pessoas atribuem à biodiversidade, como o valor intrínseco, ecológico ou cultural, simbólico, poderia ser uma via mais direta para motivar essas mudanças, que acham que trabalhar os valores pode reduzir o tempo necessário para que a mudança de comportamento ocorra. Tracy, não sei se queres ter alguma reflexão sobre esta pergunta? Acho que quando estamos falando sobre
valores hum, e da cultura simbólica de relações com o mundo, estamos a falar de como, por exemplo, vou levar para essa vertente da cultura. E posso também citar isso com o meu conhecimento que eu tenho aqui em Cabo Verde. Se nós não trabalhamos esse lado do emocional, dos valores culturais, principalmente aqui em Cabo Verde, que as pessoas é bem enraizadas em relação à própria cultura da ilha para ilha, comunidade para comunidade. Se nós não tocarmos o lado emocional, nós não vamos conseguir trabalhar esses valores para fazer essa mudança de comportamento que estamos necessitando agora e para o futuro da conservação da biodiversidade. Sim, sim. Obrigado, Tracy. Sigo então com uma pergunta do André Rodrigues, que pronto, são na verdade várias perguntas, mas eu vou aqui se calhar dar um foco às duas últimas, que focam em exemplos que conheçam com resultados ou impacto em termos de mudança de comportamento, por um lado, e por outro lado, qual é o interesse que existe entre as organizações presentes e se calhar outras, se tiverem esse conhecimento, em trabalhar de forma articulada com as áreas de investigação nas emoções, por exemplo, de psicologia humana. Não sei se alguém quer responder a esta, ou uma, ou outra, ou as duas. Eu se calhar posso avançar, dando aqui o exemplo de um estudo que fizemos aqui no ZU já há alguns anos, relacionado com a utilização de palhinhas, em que nós utilizamos utilizamos as normas sociais para tentar fazer com que as pessoas reduzissem a utilização de palhinhas e, na realidade, percebemos que nos dias em que não tínhamos a mensagem que havia um maior consumo destes objetos e nos dias em que tínhamos então a mensagem que dizíamos que cerca de 80% dos nossos visitantes já não utilizam a palhinha, por exemplo, face à sua parte, que então aí o consumo diminuiu. Pronto, foi um dos exemplos que nós fizemos aqui no ZU. Nós aqui no ZU Marinho temos feito alguns estudos com os nossos visitantes e assim, foi assim aquela primeira coisa que eu me lembrei. Em relação à investigação em psicologia, creio que estou a falar aqui por todos os elementos do centro, mas estamos totalmente abertos para fazermos parcerias de investigação. Neste caso, o diretor do centro não está presente, não conseguiu estar presente, mas creio que ele também terá abertura e, na realidade, também fazemos alguns estudos dentro da área da psicologia. Ótimo, obrigado. Obrigado, Isa. Não sei se há mais algumas. Alguém quer dar mais alguma chega nestas duas questões do André Rodrigues? Ou se podemos passar. Posso compartilhar um exemplo de um trabalho que a gente fez envolvendo teorias psicológicas aí de decisão do comportamento? A gente tem esse projeto com colisão veicular e a gente tem um estudo que investigou os fatores psicológicos dos caminhoneiros, né, dos motoristas de caminhão, quando eles encontravam um animal na pista. Então, a gente mediu emoção, atitudes, uma série de coisas. E o que a gente viu, na verdade, entrevistando mais de 300 motoristas, foi que não importava se gostava da espécie, se achava importante, uma série de coisas, o que importava ali era a percepção de risco, das diferentes decisões que ele poderia tomar ali de desviar, de brecar ou de passar por cima de um animal, né? E isso, na verdade, essa investigação orientou completamente as nossas ações, porque, assim, muito ainda vem nesse campo da educação, da conscientização. Vamos falar da importância das espécies, olha, esse bicho está ameaçado, você não pode atropelar esse bicho. Quando a gente está passando a responsabilidade, né? Uma responsabilidade estrutural ali de proteger os animais para um motorista que não tem muito o que fazer, assim. Então, o processo de decisão do comportamento dele era totalmente vinculado à própria sobrevivência dele, né? Então, esse foi um exemplo aí que a gente usou as ciências
comportamentais para orientar completamente a nossa atuação, porque aí saímos da esfera conscientização, sensibilização e fomos para a esfera de cobrar dos administradores de rodovias ações para evitar que os animais entrem na pista, e não esperar isso do motorista, né? Evitar esse comportamento do motorista. Obrigado, Mariana. Então, queria então aqui já agora dar mais uma chega. Temos aqui um comentário mais de Moara Moassa. Boa tarde. Obrigado pela reunião, tema bastante atual. No contexto moçambicano, acho que em termos de legislação estamos bem apetrechados, mas o maior problema tem sido a implementação das políticas por parte dos legisladores. Ou seja, depois de pôr em prática, não é? E eu acho que esta questão aqui é exatamente a necessidade de que esta área tenta responder, não é? Porque muitas vezes o que existe, muitas vezes usamos os mecanismos legais, não é? As leis, as regras, não é? As punições como forma de tentar influenciar as pessoas, mas a verdade é que se não houver uma vontade de mudança voluntária, não é? Muitas vezes não é possível conseguirmos chegar onde gostaríamos, não é? Eu acho que isso é algum ponto importante. Vejo agora aqui que interessa em estender este tipo de estudos em países em desenvolvimento como Moçambique. Então, eu diria que o ponto, claro, é que tem que haver um foco nos países onde há mais biodiversidade. Nós fizemos um estudo recente, por exemplo, por isso também temos tanto foco na questão da língua, e, claro, o inglês e o espanhol surgiram como línguas muito importantes, mas também o português e o Bahasa, a Indonésia, e, portanto, eu acho que há todo o interesse, não é? Em termos do que é o grupo de trabalho, o nosso foco tem sido sempre tentar ter uma composição mais diversa possível, e temos membros de uma dezena de países ou mais, com um grande foco em termos de paridade de género também, mas também no que toca à divisão mais países com mais alto rendimento e mais baixo, não é? Portanto, existe claramente claramente um foco muito importante. Queria também já agora responder à questão da Ana Mendonça em termos da abertura para a inclusão de outros parceiros no grupo de trabalho. Queria só salientar que a participação no grupo de trabalho é sempre a nível individual, não é? De indivíduos, não é de instituições. O que temos é que depois algumas instituições, como neste caso o Zoo Marinho, o Zoo de Lisboa, são realmente parceiros para algumas partes do nosso programa, não é? E portanto isso é sempre, e isso estamos sempre muito, muito, muito abertos em trabalhar com outras instituições. Temos, por exemplo, agora uma parceria com organizações na Zâmbia e Angola, por exemplo, que estamos a desenvolver através da Universidade de Oxford. Portanto, queremos sempre estar disponíveis para novas parcerias e novos trabalhos em conjunto. Não vejo mais nenhuma pergunta, e como estamos assim, mesmo quase no final, quero só abrir para algumas. Não sei se alguém do painel tem alguma reflexão final que queira partilhar antes de terminarmos a nossa sessão hoje. Muito bem. Pronto. Quero também agradecer a todos os que estiveram presentes hoje. Muito obrigado por estarem presentes. Estou particularmente contente com o facto de termos tido esta sessão e este evento em português. E, portanto, obrigado a todos e obrigado, claro, aos nossos painelistas que fizeram desta sessão, acho que bem, muito, muito interessante. Portanto, obrigado a todos e, claro, um resto de bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada. Obrigada. Beijo. Tá, muito obrigada. Ok.